Salve galera da Vila Belmiro, sejam bem-vindos pra... Salve galera da Vila Belmiro, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no Prazo Santista. Eu sou o Rex, apresentador deste canal, e hoje a gente vai falar sobre a primeira entrevista de apresentação de André Mazzuco, o nosso novo queridíssimo executivo de futebol, aquele garoto que a gente tanto procurava, tanto precisava. Eu fiz aqui anotações, anotações aqui bonitinhas, pra pegar os momentos que mais me interessaram nessa coletiva, pra trazer aqui pra vocês, pra comentarmos ideias e frases do nosso querido Mazzuco, tá bom? A primeira coisa que ele vai falar, por exemplo, é de calendário, como nosso calendário tá puxado, nosso calendário tá difícil, nosso calendário precisa de reforços, precisa de nomes também às vezes, e vai precisar de muita colaboração e trabalho do Diniz com a base para conseguir dar conta, tá? Trago então para vocês esse primeiro trecho da entrevista, que eu vou colocar direto no vídeo da Santos TV, é claro, tá? E aí, claro, eu vou pedir para vocês assistirem por lá também, até para ajudar a Santos TV a ter mais visualização, tá bom? Vamos colocar o Mazzuco então para falar. Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que é realmente o fator gerador do nosso calendário do ano que vem, e que eu não tenho dúvida que em paralelo, né, com muito trabalho, e aí, né, o trabalho desenvolvido pelo Diniz, aí, pela comissão técnica, que é um trabalho que ele tem assim, muito conteúdo a ser desenvolvido, e principalmente com os meninos que nós temos, eu acho que a gente consegue ter uma eficiência maior dentro desse cenário um pouquinho mais limitado que nós temos financeiramente. Então essa é a nossa expectativa. Beleza, gente. O que eu quero trazer dessa parte aqui dessa entrevista dada pelo Mazzuco? Ele fala literalmente que ele acredita que com o trabalho do Diniz, com este calendário, a gente consiga o quê? Ter uma qualidade maior, uma eficiência maior. Ou seja, não vamos contratar tanto assim, tá? Isso eu acho que ficou claro nessa frase do Mazzuco. Que a gente vai tentar apostar nesse elenco para ter uma eficiência melhor. Ou seja, apostar que o Diniz vai melhorar, vai maximizar, vai melhorar as qualidades desse elenco, para que ele funcione de um jeito melhor e com isso a gente consiga mais conquistas. Ou seja, a gente está bem dependente do trabalho do Diniz. Ou seja, vamos torcer para o trabalho do Diniz dar certo, porque de fato, por essa entrevista do Mazzuco, por mais que tenha passado vários erros no pós-jogo, né, fica claro para mim a necessidade que a gente vai ter do trabalho do Diniz sim, e principalmente desse jovem sim. Por mais que vão chegar reforços, parece que não vai ser ninguém que de fato vai decidir o que eu sempre estou falando aqui no canal, né. Vamos pro próximo trecho, então, que é esse aqui do 12 e 10. E aqui no 12 e 10 o que acontece? Basicamente ele vai falar de contratos, tá? Das partes de contratos mesmo dos jogadores, que é importantíssimo, afinal a gente tá falando de Caio Jorge, Sanches, tantos jogadores hoje que tem que renovar, o Sandri também. Então trago aqui pra vocês essa parte que ele fala sobre contratos. Conduzir da melhor forma possível essa gestão de contratos dos atletas, seja da base ou da perspectiva que nós temos com o elenco principal, né? Então, esse sim é um ponto importante da gestão do departamento, e que com certeza vai ser dada uma atenção grande nisso e que a gente consiga ter um encaminhamento mais tranquilo e mais padronizado dentro dos processos do clube a partir de então. Então, acho que faz parte sim, é uma atenção que nós temos que dar, e para esses atletas aí que realmente têm uma situação de contrato vencendo ou que há interesse do clube também numa extensão. Então a gente vai fazer isso também ao longo aí do processo de trabalho. Achei espetacular, afinal, o que eu sempre falo, o executivo de futebol não tem que só contratar, ele tem que também conseguir renovar contratos, estabelecer uma cultura tranquila para o time funcionar e render bastante, sabe? E o Mazzuco, com essa fala pra mim, mostra bastante disso, essa parte de cultura de trabalho interno, manutenção de jogadores. Acho isso necessário, acho isso essencial, principalmente para o time do Santos, que é um time tão composto de promessas, de grandes jogadores, e que nossa principal força hoje é na base, né? Então a gente realmente precisa fortalecer os contratos com esses garotos e poder mantê-los aqui dentro do time do Santos. Acho legal essa fala do Mazzuco, desde que de fato, né, ela se cumpra. Espero que ele consiga trabalhar muito nisso, porque tem muitas situações difíceis, como por exemplo a do Caio Jorge. Por falar em Caio Jorge e em Sanches, trago essa fala aqui para vocês. Negociações com o Sanches, se existe otimismo até dentro daquilo que você já viu e da tua experiência em relação a ele. E também em relação ao Caio Jorge, que é um jogador que foi também cria da base do Santos, e o Diniz, depois dessa vitória contra o Cianorte, disse que ele é o chamada peça difícil de substituir, né? Para repor essa peça com as características do Caio Jorge é muito difícil. Queria que você falasse da condição desses dois atletas, se existe otimismo ou não pela renovação desses atletas, por favor. Bom, Felipe, tudo bem? O Sanches é um atleta que todo mundo que acompanha o futebol sabe a qualidade, a importância que já teve para o Santos e que tem. É um atleta que o Diniz gosta também. Então, assim, a gente tem uma perspectiva positiva, sim, de uma manutenção dele conosco. Eu acho que para ele também pode ser importante, porque
Ele já tem uma história conosco e, enfim, está num momento de carreira também bacana, de tomada de decisão. Então, perceba que ele fala positivo. nós temos boas perspectivas em relação a isso. E o Caio é um menino que o mercado todo do futebol conhece, está nos ajudando bastante e realmente tem uma característica muito importante. Cria da casa, são fatores bem relevantes e que vai realmente demandar uma atenção nossa dentro das possibilidades. Lógico que é um menino que a gente conta, o Diniz conta, nós contamos também, e aí nós temos que entender o processo, como ele vai se desdobrar, né? Mas enquanto isso, a gente espera que o Caio nos ajude bastante aí durante esse ciclo, né? Bom, senhores, aqui o que eu sinceramente percebi. Que o Sanches talvez ele vai se esforçar bastante para renovar, acho que isso é importantíssimo até por campanhas da torcida, para fortalecer o elenco, para o elenco não se desvincular totalmente de seu símbolo, sabe? Acho isso necessário, o Sanches tem que ficar, na minha opinião, tem que ficar, isso é quase que indiscutível. Agora, quanto ao Caio Jorge, eu senti uma negociação muito mais difícil pela própria fala dele, ele mesmo não consegue garantir, falar com tanta firmeza, com tanta clareza, o Caio vai ficar, sabe? Então eu sinto que a negociação com o Caio Jorge ela vai ser bem mais complexa, bem mais perigosa, bem mais tensa. E sinceramente não sei como isso vai acabar. Espero que realmente o Caio queira dar dinheiro ao Santos, né? De fato, como ele fala que ele não queria sair sem dar compensação financeira. É a nossa única esperança, sinceramente. Porque não vejo que a gente vai conseguir algo muito mais por parte da diretoria, sabe? Se o Mazzuco conseguir palmas a ele, porque isso é difícil. Trago pra vocês agora uma notícia falando de mercado. Aos 24h50, pergunta sobre mercado pro nosso Mazzuco e ele lhes dar a resposta, tá? Vai envolver algumas coisas do Ganso e tudo mais, mas eu deixo tudo isso para quando ele for falar do mercado como um todo. Vamos lá. Você fala em jogador sul-americano, o clube tem que ser... Só contextualizar um pouquinho mais, aqui perguntaram para ele de jogadores sul-americanos ou brasileiros, né? Se ele ia dar prioridade para sul-americanos ou jogadores brasileiros, então vamos lá. Atividade do clube. Então, quando você fala em jogador sul-americano, o clube tem que ser atrativo para esse jogador, né? Hoje a gente sabe que a questão do câmbio ela já não é mais tão atrativa para nós brasileiros, né? Então, o jogador que às vezes era um pouco mais barato, digamos assim, ele já não em função do câmbio, do dólar, né? Porém, é um mercado que oferece muitas oportunidades. Então, às vezes, não é nem a questão financeira. É uma questão de oportunidade, é questão de você mapear bem o mercado, e isso nós temos uma equipe importante aqui no Santos para isso. O Santos é um clube que sempre se deu bem com atletas sul-americanos, né? Então a gente tem vários exemplos importantes aqui no clube. Então que a gente tem que estar atento, sim. Eu acho que o mais importante é definir o perfil do que a gente quer, dentro de uma necessidade, dentro de uma viabilidade e ser eficiente nessa busca, né? Foi assim na época com o Cano, com o Benítez, né? Então a gente tem essas possibilidades. Eu acho que a gente tem que estar atento aos dois mercados. Mercado nacional sempre, mercado internacional você tem a questão da janela, porque aí você tem esse time para fazer isso, né? A próxima janela só abre agora em agosto, ela vai do dia 1º ao dia 31 de agosto, que é o momento que a gente pode trazer um jogador de fora. Então, até lá a gente pode mapear e pode buscar uma oportunidade sim, dentro do que o clube puder fazer. Achei essencial essa fala dele, porque mostra que uma visão atualizada, uma visão nova para o mundo, que não vai ficar limitada às barreiras do país do Brasil, que acontece muito com outros nossos queridíssimos executivos de futebol, que ficam muito presos, né, dentro do enrijecido mercado nacional e perdem grandes oportunidades que surgem lá fora. Para quem viu meus vídeos indicando reforço para o Santos, eu falei de lateral esquerdo que estava no Defensa e Justiça, lateral direito que estava não sei aonde, lateral direito estava na Espanha, né? Falei de volante que estava em time argentino, falei de zagueiro que estava em time argentino. Por quê? Porque, cara, são caras que estavam em final de contrato, com boas oportunidades de negócio. Como a gente não tem um executivo de futebol que trouxesse, que tivesse essa visão, era muito complicado sequer sonhar com esses jogadores. Agora, quem sabe essas oportunidades de mercado podem finalmente ser aproveitadas pelo time do Santos. Muitos devem estar perguntando sobre reforços ainda e falando de reforços cascudos, né? Bom, reforços de nome. O nosso Mazzuco falou várias vezes sobre isso, principalmente quando falou do Ganso, mas também falou principalmente nessa parte aqui, que eu vou trazer para vocês agora. A pergunta é referente ao um camisa 9 mais de experiência, um meia mais de experiência. Ontem o professor Fernando Diniz falou sobre a possibilidade de trazer algum jogador cascudo para a equipe. A gente sabe que o elenco do Santos, como você já citou, é formado... Só uma pausa, que o Diniz ontem deu uma breve falada sobre o Ganso e tal, que eu achei que o cara forçou um pouquinho por falar que o Diniz ressaltou do cara cascudo no Santos, mas tudo bem, deixa quieto, vamos lá. Quase todos por atletas novos,
né? E para você concorda com o treinador e vai em busca de atletas mais experientes para equilibrar e mesclar esse elenco? Ô Lucas, bom dia. O que eu acho assim, sempre é importante você ter jogadores de peso, como a gente já tem no elenco, alguns bons atletas, né, que façam esse equilíbrio. E eu sempre falo que o jogador experiente ele é importante porque ele vai também ajudar-nos a desenvolver o jovem, né? Então, o jovem que está no elenco com potencial, se ele tiver dentro do elenco referências, ajudam muito no trabalho. Então, como eu falo, não é às vezes só precisamos ter jogadores experientes ou cascudos. Acho que vai daquele viés de necessidade mesmo. Acho que nós temos um bom grupo, na medida do possível, né, estamos já qualificando, né, com alguns atletas que já chegaram e alguns atletas que estão em vias aí de acontecer. E acho que, mais uma vez, se tiver uma oportunidade de um jogador experiente que nos agregue, que possa nos ajudar no desenvolvimento dos jovens e que nos entreguem também a questão do desempenho para os nossos objetivos da temporada, com certeza será sempre bem-vindo, né? Bom, cara, achei essencial essa fala dele, porque ele literalmente fala assim, ó, o foco é o jovem. E tem que ser um jovem, e tem que ser o cara novo mesmo. A gente é um time que tá desenvolvendo caras novos que não tem dinheiro pra gastar. De fato, se o velho vier dar uma experiência ao novo, beleza. Lembro que tive um comentário bem legal que o cara falou da NBA, né? Por exemplo, como o Ricardo Oliveira poderia vir, não pra jogar, mas pra dar treinos pro Caio Jorge, pra dar treinos pro Pirani de finalização. Acho que seria uma coisa legal, um outro viés, uma outra visão. E o que eu mais gostei dessa entrevista é que ele deixou bem claro nessa fala pra mim que o foco é o jovem, não é ficar apostando no cara velho, não é ficar apostando no cara antiquado, no cara cascudo que vai dar experiência, que muitas vezes só retarda o time. Dou vários exemplos, Kleber Reis, cascudo que veio pra formar o time, melhorar o time, zagueiro experiente, não deu nada. Damião, cascudo, grande medalhão, não deu nada. O Cueva, por mais que seja um medalhão bem duvidoso, mas aí também experiente, não deu nada. Então, vários anos o Santos contrata medalhões, jogadores experientes, velhos, renomados, para dar força ao elenco e geralmente só dão dívidas. Então, é o que eu falo, temos que focar no desenvolvimento dos jovens, principalmente agora que estamos sem dinheiro. E para mim essa fala do Mazzuco se alinha a esse pensamento. Falando em pensamento, falando em projeto, trago quando ele fala sobre o projeto. Forma a voltar a ser sólido e dessa solidez a gente buscar realmente voltar a disputar algo maior do que a gente tem disputado recentemente, obviamente tirando a final da Libertadores. Mas o que eu acho assim, obviamente a gente tem que ter um pouquinho de calma, é o momento de implantar uma gestão segura, uma gestão eficiente, reorganizar o clube, como o próprio presidente coloca, e, paralelo a isso, buscar os resultados esportivos, que é a razão de ser do Santos, né? A gente vai buscar os resultados esportivos, sim, mas quanto mais sólido o clube ficar, melhor a gente vai alcançar os objetivos que a gente pretende, né? Perfeito, perfeito. Uma relação simples, né, de causa e efeito e causa, né, causa e efeito. Se a gente construir um time sólido, logo as conquistas serão maiores e mais constantes. É isso, cara. É o que a gente precisa de um Santos estabelecido, um Santos dentro do mercado, um Santos que vai sofrer esse ano. Vai sofrer muito esse ano. Eu sempre tenho deixado claro aqui no canal. A gente tá no projeto pra sofrer, mas pra sofrer e no futuro conseguirmos chegar mais longe, passar nesse túnel, dessa parte nebulosa da história do Santos que a gente está vivendo hoje, pra gente conseguir olhar pro futuro. Mazzuco traz bastante essa visão na fala dele. Gosto muito dessa fala também do Mazzuco. Trago agora pra vocês quando ele fala de credibilidade de mercado, uma coisa que eu sempre peço pro Santos. Vamos lá. Né? A partir do momento que é um clube que volta a ter credibilidade, que as pessoas que estão à frente dos processos têm credibilidade, né? Desde qualquer setor do clube, você começa a ser atrativo de novo, né? E as pessoas acabam aceitando aquele momento de entender que eles vão ter que ajudar nesse primeiro momento, por algumas limitações que o clube vai ter, mas eles topam entrar no processo. Eu acho que isso vale, né, para os atletas também. Então, por isso que eu sempre falo, a gente precisa tratar em paralelo, né, uma gestão eficiente, uma gestão realmente séria, como a gente sabe que está acontecendo hoje no Santos, com os resultados esportivos. E aí essa volta da credibilidade torna o clube mais atrativo, né, e você consegue realmente chamar mais pessoas para comprar a sua ideia e se juntar ao projeto. Essa parte que eu achei essencial, cara. Por quê? Porque ele tá falando literalmente o que a gente sempre fala, né? Que por mais que a gente esteja fazendo uma faxina no clube, a gente tem que alinhar isso aos resultados dentro de campo. É uma crítica que muitos canais fizeram, inclusive eu, é que o próprio Rueda ele está sendo maravilhoso na parte administrativa, mas deixou a parte futebolística muito de lado. A propósito, nem sequer contratou um executivo de futebol. Um dos motivos, sim, do Ariel Holan sair
foi a falta de estrutura do Santos na parte futebolística. Quando ele fala, literalmente, desse alinhamento da parte financeira com a futebolística, caminha muito em virtude a crítica que a gente faz sobre o Santos não ter alinhado corretamente essas duas frentes. Então, fico também contente com a fala do Mazzuco ao falar dessa parte, né, do Santos, que eu acho fundamental, esse alinhamento de valores, esse alinhamento de deveres, esse alinhamento de necessidades. Então eu achei bem interessante quando ele fala de credibilidade, inclusive, por quê? Porque é essencial que para um projeto em que a gente não tenha muitos jogadores, que a gente não tenha grandes recursos, pelo menos os que estão aqui comprem a nossa ideia e os patrocinadores vejam a nossa ideia como boa e venham também. Um exemplo claro, a SumUp, outro exemplo claro, o grupo de jogadores no ano passado. Trago para vocês então, para acabar aqui, a necessidade do treinador. Quando ele fala, ressalta ainda mais a necessidade do treinador. Qual o elenco do Santos e como você vai ser criativo para tentar trazer esses jogadores para o Santos. Obrigado. Ô Bruno, bom dia. A gente teve já algumas reuniões, né? Quando a gente fala do elenco, o Santos ele tem atletas muito interessantes. Nós temos um sub-23, nós temos atletas que estão no elenco principal. E o Diniz é um treinador que gosta muito de desenvolver trabalho. Isso é importante, desenvolver o atleta, né, potencializar as virtudes. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, muito também pelo momento que o clube passa financeiramente, enfim, né, para realmente entender aquilo que a gente vai ter necessidade pontual. E isso, o próprio Fernando, né, chegou recente ao clube, então ele ainda está desenvolvendo suas análises, suas perspectivas, para a gente faça isso em conjunto, né? Então, mais uma vez, quando a gente fala em elenco, é algo constante. A gente está sempre buscando as melhorias e desenvolver o trabalho. Acho que tem um grupo em potencial, tem atletas importantes que com o trabalho vão realmente nos entregar mais. E dentro disso, ao longo das nossas competições que nós vamos enfrentar, e que tomara que a gente enfrente as 3 competições por um longo tempo ainda, né? A gente vai ajustando o que precisa fazer, sempre em conjunto com a comissão técnica, com a diretoria, enfim. É um trabalho nosso diário e que é muito válido aí para a nossa sequência. Perfeito, para acabar perfeito novamente, eu achei essa parte também bem importante, do alinhamento do treinador com ele para se guiar a um caminho, a um projeto mais longo, que vai levar os jogadores a este projeto, sendo mais qualificados ou não, até porque o Santos não tem estrutura para contratar gigantescos jogadores. Trago mais uma fala que eu não falei aqui, uma parte que perguntam do Ganso se vai vir mais reforços, e ele fala que o mercado é imparável, o mercado é inconstante, então sempre que aparecerem oportunidades, o Santos pode investir sim, mesmo que seja fora dessa época de contratação que estamos agora, tá? E quando respondendo do Ganso, ele falou que se tiver uma boa oferta, ele pode vir. Mas eu, sinceramente, que nem já falei, sou contra o Ganso vir. Nos últimos anos, o Ganso tem números bem piores do que, por exemplo, o Giamota. Vocês querem realmente alguém que tem números piores que o Giamota no clube? Eu não quero, tá? Então, simplesmente não sou nem um pouco a favor do Ganso vir. Até porque o Ganso vindo, ele pega o lugar do Pirani, ele pega o lugar de Zanocelo, pega o lugar de um jogador em desenvolvimento de uma forma desnecessária, sabe? Eu acho que se o Diniz quer jogar com esse time, que ele jogue com um time que tem a base, que ele jogue com um time novo, tá? E pare de tentar, às vezes, inventar com alguns medalhões que, pelo amor de Deus, já estão mais que aposentados. Então, bom, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, peço seu like, seu joinha e sua inscrição. Me falem aqui também o que esperam de André Mazzuco no Santos. Projeção pra mim foi bem positiva das falas dele, gostei, mas vamos ver como é que vai ser na prática, que é o que importa, não é mesmo? Muito obrigado pelo vídeo, meus queridos, até amanhã, amanhã é feriado, amanhã tem mais coisa, amanhã tem vídeos até criticando quem eu gosto, olha só. Então é isso, meus queridos, muito obrigado e fui.